condições, não, né? Não, tava em fase de transição para melhor condição. Mas tá bom, essa transição deu certo, hein? Mas tava com sede, hein? Tava com sede. Tava, eu imagino. Olha, tá bonito e cheiroso, hein, Rafa Marques? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Silvio. Um abraço a você, ao Bubu, ao Pedro Ivo Almeida, que está sempre muito atento aos meus passos, né? Também ao capitão Fábio Luciano, ao fã de esporte conectado com a gente. Amor em excesso, né? E contra o amor não há o que contestar. Jamais, jamais. Esse sentimento é um sentimento que nasceu com vocação para a eternidade. Mas é isso, né? Flamengo sempre aquele velho e constante barril de pólvora, né? Aqui no Rio de Janeiro, o William e amigos, o Pedro Ivo sabe disso, foi setorista há muito tempo do Flamengo, a gente tem uma máxima no jornalismo esportivo. Flamengo e calmaria são duas palavras que não podem pertencer à mesma frase, a não ser que o sentido seja antagônico. Porque mesmo em momentos como esse, em que o time atravessa uma boa fase, de um modo geral, fez uma grande partida no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, tirou um pouco do torcedor aquela ideia de que escolhe competição, fez um grande segundo tempo quando o Arrascaeta entrou, mesmo em momentos como esse, com a faca e o queijo para seguir adiante, pegando um Olímpia, que é um adversário que vive uma fase técnica muito ruim, vice-lanterna do Campeonato Paraguaio, mudou o comando técnico, o Diego Aguirre foi embora, chegou o Arce, equipe que não vence há 5 partidas. Mesmo diante de tudo isso, tem um problema que é soberano e que se superpõe ao jogo. Ontem o Flamengo deu a entender que a situação do Pedro estava resolvida. E hoje chega a informação, o Pedro Torre acabou de trazer isso no Sport Center, de que o Flamengo vai multar o Pedro e vai deixá-lo de fora do jogo de amanhã. Decisão da diretoria e não decisão da comissão técnica do Sampaoli. O Marcos Braz e o Bruno Spindel estão puxando para si essa decisão, tendo como lógica uma espécie de jurisprudência. Já aconteceu com o Marinho, já aconteceu com outros jogadores, então não teria por que ser diferente com o Pedro, só porque é o Pedro. Enfim, esse assunto ganhou protagonismo, está mais relevante do que o jogo em si. A gente imagina que o Flamengo consiga fazer uma grande partida aqui no Maracanã, mais uma vez lotado, mas só se fala de Pedro por aqui, viu, William? Fica aí, rapaz, que eu quero muito você nessa conversa. Pedrão, e aí, meu filho? Tava tudo resolvido, mas não tava tudo resolvido, então. Então, não tava tudo resolvido não, William. Boa tarde a você, ao Bueno, ao capitão. Não tava tudo resolvido, não. A gente vem trazendo aqui desde a madrugada de sábado para domingo. A questão é que as situações elas eram resolvidas caso a caso. O primeiro momento era a saída do preparador físico. Isso foi decidido no final da noite, no início da noite de domingo. Depois um combinado com o Sampaoli que ele entregaria a carta de demissão. O Flamengo não anunciou ainda porque tem trâmite de homologação, cálculo que ele tem a receber e tudo mais, mas ele está fora. Segundo passo era a permanência do Sampaoli, definida no final da noite de domingo. Aí, na segunda-feira de manhã, surge a situação do Pedro, que ele não vai treinar. Aí um novo problema para o Flamengo ter que, resolver. O Flamengo, então, para resolver o retorno do Pedro. A multa do Pedro estava no radar desde o que aconteceu no vestiário. Só que, obviamente, primeiro você tinha que dar o amparo legal, primeiro você tinha que resolver o exame do Instituto Médico Legal, a situação do Sampaoli, a demissão de quem agrediu. A multa do Pedro estava no radar. Ontem, depois da falta dele, a reunião no final da noite de segunda-feira, Marcos Braz vai à casa dele, decide-se pelo retorno do Pedro às atividades. Aí tem um outro momento, chega o Pedro no CT, aí sim começa a ser conversada a multa, porque é padrão, a multa nunca esteve fora do radar. Sim. E aí o Flamengo, no entendimento do clube, não fez nada muito novo, ele fez o que é padrão nesses casos, pela terceira vez, inclusive, em 2 meses. Acho que isso merece um debate. O Capita está aqui, foi chefe de vestiário, chefe de elenco, um terceiro caso de indisciplina em 2 meses. Assim como aconteceu com o Marinho, que se recusou a viajar, foi multado e tirado de jogo, assim como aconteceu com o Gabriel, que discutiu com o vice-presidente de futebol no vestiário do jogo contra o Fortaleza, foi multado e tirado do jogo contra o Palmeiras. O Gabriel não desfalcou por lesão, foi poupado. O Gabriel foi sacado do jogo contra o Palmeiras por uma decisão disciplinar da diretoria, ele foi suspenso. Agora acontece com o Pedro também. A decisão definiu que ele vai ser multado, e agora a informação, no valor padrão, 5% do salário, é a multa do Pedro nesse caso, e ele está suspenso do jogo contra o Olímpia. O Flamengo repete esse padrão de suspensões, mas não é que teve uma reviravolta ou o assunto voltou. O Flamengo estava resolvendo caso a caso, e agora resolveu o caso do Pedro. Ele se apresenta ontem para treinar, mas ele também é informado no final do dia e hoje pela manhã, mas você está fora. Agora está aqui, assina, porque quando a gente é multado, tem que assinar a multa. Então está aqui, você assina a multa, você está suspenso, você fica à disposição a partir da próxima partida e também para a volta em Assunção. Então o Flamengo foi resolvendo caso a caso. A última das páginas a serem viradas pelo Flamengo foi a multa do Pedro, ela foi estabelecida agora. 5%, fora do jogo, suspenso pelo jogo, como foi com o Gabriel, após a situação do vestiário contra o Fortaleza, que ele perde o jogo contra o Palmeiras, como foi contra o Marinho, que ele se recusa a viajar e também é suspenso, acaba deixando o clube. Então, foi o padrão ali que foi seguido, mas o Pedro multado pelo Flamengo. Fábio, se há um procedimento
que está sendo igual para todo mundo, é bom lembrar, o Pedro levou um soco, levou 3 tapinhas na cara, teve tudo o que aconteceu. Ok, tá erradíssimo. Sim. Não o Pedro, né? Todo o preparador físico que foi demitido, todo o Senado, tá tudo errado. Mas o Pedro teve um ato de indisciplina. Sim. Ele se negou a fazer o aquecimento, certo? Então, se tem um procedimento para todo mundo, acho que o Pedro não tem o que reclamar. Ou tem, Fábio? Então, William, assim, primeiro, boa tarde a você. Boa tarde. Bom ter você com a gente, hein? Sempre bom, cara. Espero substituir o Zé Altura, entendo isso que acontece com o Zé. Não, você é mais alto que ele. Porque o Zé já tem umidade, ele ficou até tarde da noite ontem fazendo o jogo do Corinthians, então merece esse descanso e espero substituí-lo bem. William, eu acho assim, eu não concordo muito com a punição esportiva, né? Porque aí você pune também a instituição e uma possível, né, teoricamente tranquila classificação do Flamengo para esse confronto. Eu vejo o Flamengo favorito para os 2 jogos contra o Olímpia. Mas assim, primeiro é o episódio que aconteceu. É algo que a gente lamenta muito, que não é totalmente incomum no futebol, né? Eu vivi minha vida toda dentro de um vestiário, já vi discussões entre jogadores, um clima um pouco mais quente, mas entre comissão técnica e jogador, um ato que chegue a um soco, a tapas no rosto, eu nunca presenciei isso. Então, assim, eu acho que é importante a conversa com o Pedro, fazê-lo entender que ele é um profissional do clube, que ele tem que cumprir com aquilo que é determinado, seja no dia a dia de trabalho, seja no aquecimento de um jogo, o momento que ele vai entrar em campo, seja no primeiro tempo, ou seja no final de um jogo. Isso faz parte de um profissional, das obrigações de um profissional. Fazendo ele entender, eu acho que a multa financeira, ela para mim, era o ponto limite, assim. Porque a gente sempre fala, mexer no bolso dos jogadores, o que mais incomoda é mexer no bolso do jogador, né? Então, isso tem um impacto grande. Eu acho que já serve como punição. Eu não gosto da punição esportiva, assim. Eu, como capitão, né, e olhando um pouco como ex-atleta, porque o Pedro é um grande jogador. Ele é, assim, a frequência dele no dia a dia de trabalho do Flamengo, ele é um cara disciplinado, parece que ser um cara bom de ambiente. Todo mundo que conhece o Pedro sabe que ele tem um bom caráter, enfim, que cometeu um erro e deve ser punido por isso, mas é um jogador que é importante para o Flamengo em campo. Então, assim, se o Gabigol não está em um momento muito bom dentro da partida, isso pode acontecer. Se você precisa de um atacante de área, o Pedro é a solução, né? É um jogador a nível de Copa do Mundo, um jogador que foi titular por muito tempo do Flamengo também. Então, eu acho que aí você pune o Pedro, mas você pune também a instituição, né? Você pune o elenco, porque tem um jogador de qualidade em um jogo de Libertadores que não vai estar presente. Agora, eu concordo, assim, entendo esse movimento que se você faz com um jogador, você tem que repetir isso, porque o grupo sente. Se você pune um jogador de uma forma e não o pune de outra, o dia a dia fica um pouquinho mais complicado, que já é de Flamengo, né? Muitas personalidades, enfim, o ego um pouquinho inflado dos jogadores, natural, por tudo que conquistaram, enfim. Mas eu, assim, então partindo do Marinho, partindo do Gabigol e agora chegando no Pedro, eu concordo com a multa financeira. Acho que principalmente você tem que fazer o jogador entender que ele errou, mas não tirá-lo da partida, porque são jogadores, coloco principalmente Gabigol e Pedro, que são jogadores importantes aí para dentro de um cenário de vitória para o Flamengo. Agora, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa antes de passar para o Bubu e também para o Rafa, que está com a gente, vai ficar direto aqui com a gente. Cara, as informações que nós temos, o Pedro inclusive trazendo para a gente, é que assim, a ausência do Pedro no treinamento Sim. causou um mal-estar ali no elenco. Sim. O elenco não curtiu. Sim. O elenco não curtiu muito, assim como o elenco não curtiu a atitude do preparador físico, e depois o elenco não curtiu o fato dele não ter aparecido para o treino. Como é que fica a imagem do Pedro ali perante o elenco e essa tomada de decisão? Como é que fica a relação com o treinador depois do que aconteceu, com o jogador depois do que ele fez, com o clube mediante as atitudes que tomou? Porque é muita gente envolvida aí nessa história. Como é que fica essa relação? Então, William, no momento eu acho que o time está indo bem. Eu acho que as punições, assim, com relação à demissão do preparador físico, a multa financeira em cima do Pedro, isso tudo a diretoria agiu bem. Eu acho que o tempo, você acalmar os ânimos ali, você pensar naquilo que você vai decidir, eu acho que isso a diretoria fez muito bem. Eu acho que o antes, algumas pessoas que fazem parte do dia a dia do Flamengo poderiam ter percebido, sabe? Você percebe alguns sinais do atleta quando ele está incomodado com alguma situação, quando ele está chamando a atenção, né, do dia a dia para algo negativo. Então, acho que faltou um pouco de sensibilidade de você perceber esses sinais e, de repente, não chegar a esse ponto que chegou ali de uma agressão. Eu acho assim, William, tudo que aconteceu com o Pedro no jogo, eu acho que a diretoria podia ter essa sensibilidade
de liberá-lo, sabe, assim, pô, tudo que aconteceu, pô, você toma, né, 3 tapas na cara, toma um soco no rosto, vai pra delegacia, eu acho que seria prudente a diretoria falar, Pedro, amanhã, vamos supor, amanhã de manhã tem treino, ou amanhã à tarde, dá uma descansada, cara, esfria a cabeça, você é importante pro Flamengo, não deixar o jogador talvez tomar essa decisão de eu não vou por um motivo, ou eu vou arrumar uma desculpa, né? Como a gente escutou, que ele teve um problema na boca, enfim. Eu acho que faltou essa sensibilidade também, de entender todo um cenário, tudo o que aconteceu, e entender que, como a diretoria fez, que o Pedro vai ser punido pelo ato de disciplina, que ele é um profissional do clube, mas dá um tempo para ele também, assim como a diretoria deixou o tempo passar um pouquinho para tomar as decisões corretas, eu acho que seria prudente do Flamengo falar, Pedro, amanhã o time vai se apresentar, a gente precisa de você no jogo de quarta-feira, estamos do seu lado, porque o profissional que te agrediu foi mandado embora no outro dia. Então, assim, esfria a cabeça, fica em casa, deixa a gente refletir um pouco sobre, você vai ser punido e a gente vai chegar nessa conversa pelo ato de disciplina. Eu acho que tudo isso traria um pouco mais de paz ali pro ambiente. Então, assim, o Pedro toma a decisão de não participar do treinamento, isso pode ter gerado um incômodo entre os jogadores, né? E soa como desculpa para você não treinou, então você não vai participar do jogo de quarta-feira. Mas eu finalizo, William, que o Pedro é muito importante para esse jogo, porque ele é um jogador que tem qualidade para definir jogos do Flamengo. E eu acho que a condução como um todo, foi cometido alguns equívocos ali, de percepção do antes e também de entender o momento do Pedro e talvez liberá-lo e colocar um pouco de panos quentes em cima dessa situação. Tá certo a direção do Flamengo ou tá errado, Bueno? Tudo bem? Tudo legal, boa tarde, William, Pedro, Capita, Rafa, fã de esporte. Olha, o Pedro falou que estava no radar. Essa multa, né, foi colocada agora, tal, mas a coisa já estava. Eu acho que tem uma outra coisa mais poderosa, um imbróglio ainda maior, que ainda está no radar, que é o Pedro conseguir uma rescisão unilateral com o Flamengo. Então, por exemplo, ele tomou um soco na cara, ele foi agredido, eu acompanhando aqui a brilhante advogada especialista em direito esportivo, Fernanda Soares, pela CLT, no seu artigo 483, o empregado poderá considerar rescindindo o contrato e pleitear uma devida indenização quando o empregador ou seu preposto o agredir e quando houver descumprimento das obrigações do contrato de trabalho. Preposto é chefe, o preparador físico configura como superior. Então, pela lei, pela CLT, o Pedro pode não só conseguir na justiça uma rescisão unilateral do contrato, como ainda cobrar uma indenização do Flamengo por esse contrato ter sido encerrado. Então, o que agora está sendo uma multa do Flamengo para cima do Pedro, e aí você pode discutir se é certo ou não, certamente muito torcedor flamenguista vai entender que ele tinha que ser punido, mas o Pedro ainda pode tomar, ou seu staff, seu empresário, advogados, podem ainda tentar na justiça isso. E aí seria uma reversão do processo. O que o Flamengo está cobrando uma multa do Pedro, o Pedro pode rescindir o contrato unilateralmente e cobrar uma indenização Ele do pode Flamengo. ter assinado a multa, tipo, concordo, mas não concordar. Então, assinou, foi... E aí você vê, o cenário como é que tá ficando. Ele não tá se dando com o técnico, que é o superior direto dele. Vai lá no treino, não olha na cara, não fala, não sei o quê. Os jogadores, aparentemente, não estão muito felizes com ele pelo comportamento dele ali e tal. É meio individualista, fora do grupo, não aparece e tal. Que clima que ele vai ter? A própria torcida do Flamengo hoje já tá um pouco de birra com ele, talvez, ali, um outro torcedor. É legal pro Pedro continuar no Flamengo nessa situação, sendo que ele pode ter uma brecha jurídica para sair procurar... Ele teve proposta do exterior, milionária. Sim. O Palmeiras, outro tempo, tentou a contratação dele. Ele não vai ficar desempregado, né? Ele é um jogador que tem mercado, pode buscar outro lugar. Se não é o lugar dos sonhos, ele pode tentar. Então eu acho que essa novela de fim de semana pra cá não é novela ainda, né? Tá virando uma novela, tá virando. Por enquanto é uma minissérie. É uma série. Essa minissérie... Já tem 4 capítulos, Já é mas uma tem 5. minissérie. Então, minissérie. o Pedro é um personagem principal dessa novela. Uma temporada, hoje em dia tem 8 episódios, né? Uma temporada, né? Então, uma às maratonagem. Sabe como é que é? O personagem, às vezes, aquele personagem principal, às vezes dá uma guinada, né? Na série ali, o cara que parecia que era bonzinho vira um malvado, o que parecia vilão acaba sendo herói. Eu acho que a gente ainda pode ter desdobramento muito mais significativo do que uma multa, suspensão, como aconteceu com o Gabigol e com o Marinho. O que aconteceu com o Marinho? O Marinho tá fora, saiu do Flamengo. O Gabigol tá lá. O Marinho estava insatisfeito com uma série de coisas e essa punição foi uma cereja no bolo. O Pedro vai, em tese, engolir sapos e ficar no Flamengo, como o Gabigol ficou e deve ficar muito tempo.
ou vai sair, vai procurar outro caminho, como fez o Marinho. Sinceramente, eu não sei. O que você acha, hein, Rafa? Porque assim, né? A gente tá falando, tem uma multa, tem uma punição, foi igual para os outros, tinha que ser igual ao Pedro, mas é um contexto até diferente. Tem um contexto de agressão, uma série de coisas. Você acha que uma situação dessa pode motivar o Pedro a sair do Flamengo, tentar essa rescisão unilateral? Você acha que ele pode ser movido por isso e o Flamengo até perder o Pedro? Eu acho que poder pode, mas não faz muito sentido do ponto de vista de gestão de carreira para ele, Pedro. O ideal para ele é cumprir esse período com o Flamengo até a próxima janela, porque para efeitos de transferências mais próximas, né, mais imediatas, a janela termina no final da noite de hoje. Para o mundo árabe, não, mas aí o mundo árabe significaria uma redenção financeira volumosa para o Pedro, porém, para efeito de gestão de carreira, de projeção de crescimento, o que o Pedro visa é a Europa. Visa jogar da Europa durante 10 anos, 8 anos, voltar para a Europa e pegar mais 2 ciclos de Copa do Mundo, 26 e 30. Para esse tipo de projeto, ir para o mundo árabe pode significar uma perda de competitividade e automaticamente uma saída de um radar pensando em seleção brasileira. E no primeiro momento, sobre Flamengo, é preciso analisar muitas coisas em volta. Primeiro, não vou nem discutir o Gabigol, porque o Gabigol é um daqueles que tem a chave do vestiário. Ele é um caso à parte, junto com o Everton Ribeiro, com o Felipe Luiz, com o próprio Davi Luiz, com jogadores que são lideranças estabelecidas dentro do elenco. Gabigol é uma delas. Mas comparando com o Marinho, tem um elemento que a gente não está considerando nesse debate aqui, William. O Marinho estava em total descrédito com o torcedor. O Pedro, não. Pode ser até que haja uma fatia da torcida que no momento esteja entendendo que ele tem que ficar fora mesmo, não esteja gostando dessa indisciplina dele, mas invariavelmente nos jogos do Maracanã, em qualquer competição, quando o Pedro está no banco, o nome dele, o Flamengo não vencendo, é gritado pela torcida, é enaltecido quando ele sai de trás do gol, onde faz o acrescimento e vem para a beira do campo, né, para poder processar a alteração. Ele é valorizado, a torcida no geral ainda gosta muito do Pedro. E certamente o Marcos Braz, que tem muita habilidade para fazer essa gestão de vestiário, conversar com os jogadores e tal, está levando em consideração isso. Esse elemento que o Bobu traz para a gente, ele é um elemento perigoso, mas o Flamengo deve ter algum tipo de segurança para aplicar a multa a despeito do que diz a CLT. E um processo contra o Flamengo, do ponto de vista estratégico, para a imagem do Pedro, também não é bom, porque a instituição é maior que os jogadores, né? E o torcedor gosta da instituição. Dificilmente você vai ter uma galera arrastando corrente contra o clube em favor do Pedro se ele mover um processo contra o Flamengo. Então são vários elementos que precisam ser considerados. Existe uma coisa que é o que a lei prevê e permite e outra coisa que é a condução da rotina, o dia a dia. Uma coisa eu acredito piamente, o desgaste existe. E que o Pedro já teve para sair e ficou na época do Paulo Souza. Com o Dorival ganhou mais minutagem. Com o Vitor Pereira jogava mais e tal. Agora com o Sampaoli joga, mas joga menos. Não é exatamente o momento ou a temporada que o Pedro tinha pensado para si. Talvez para ele faça sentido sair do Flamengo, mas pela porta da frente. Para poder conseguir uma transferência para um outro clube grande, com visibilidade, para seguir a sua projeção de carreira. Esse tipo de saída com um artifício jurídico, com alguma brecha da lei, no final das contas, pode ser interessante no primeiro momento, para que ele ganhe alguma coisa em cima do Flamengo, mas a médio e longo prazo não parece algo prudente não, William. Fala aí, Pedrão. O Rafa toca numa situação muito importante, que é porta da frente. E sim, porque quando o Bubu fala que teria possibilidade, alguma brecha, algum resguardo, quando a gente pensa imediatamente, o cara tomou um soco, né? Aí entra um debate de tem hierarquia, não tem? O preparador é visto como uma pessoa hierarquicamente superior, não é? O Pedro pensou isso, o staff do Pedro pensou isso, mas no primeiro contato que teve com o advogado, ele foi recomendado que não fizesse isso, de cabeça quente. No segundo contato que teve com o advogado, mais especializado ainda, também foi recomendado que não assim fizesse. Diferentemente, por exemplo, do caso que a gente lembra lá atrás, de uma outra grande estrela que se envolveu em polêmica no Flamengo, e quando o Rafa fala dessas confusões, elas vêm de tempo, vem da época do Capita, vem de década de 90. Sempre. Tem um dirigente que você liga e pergunta, e aí, tudo bem? E ele fala, calmo, tipo Bagdá. Né, Capita? Capita conhece esse cara. Então, assim, calmo, tudo calmo, tipo Bagdá. É mais ou menos assim, tá ganhando, ingresso cheio, mas nem sempre é como parece. Lá naquela época, o Ronaldinho Gaúcho, ele aciona a Justiça do Trabalho porque aí ele tinha um fato concreto. Tinha uma falta de pagamento, tinha uma dívida, tinha um caso reconhecidamente ganho, que todo mundo orientava e falava, isso aí é causa ganha, pode ir que eliminar, sai em meia hora. E assim foi.
o Assis com o advogado, ele vai, pega em porta de tribunal uma liminar, entrega ao Flamengo e avisa que está saindo. É assim. O caso do Pedro, ele suscitou muita dúvida em quem era consultado. E o Pedro não tinha exatamente, o Pedro e seu staff, essa intenção do que o Rafa fala de sair pela porta dos fundos. Ele tinha ali, o Pedro é vítima. Sim. É bom frisar, o Pedro é vítima de um soco na cara. Então ele não queria exatamente a partir disso, com algo mal esclarecido, sair pela porta dos fundos sem se explicar, porque é bom frisar, tirando uma nota oficial, na madrugada de sábado para domingo, que ele fala em covardia psicológica, que até agora não conseguiu ser muito bem explicado, porque não foi pauta, inclusive, do encontro do Marco Braz com ele, isso ainda vai ser cobrado, falado, entendido depois, o Pedro ainda não falou. Então, seria um movimento para a carreira do Pedro, do que o Rafa toca, repito, de porta da frente ou porta dos fundos para onde você sai, não seria inteligente. Então, não está tão claro. Não está tão claro e eu não tenho a pretensão de cravar aqui que é o que não é, no aspecto da CLT, se ele vai sair ou se não vai, se ele conseguiria uma saída com efeito imediato. No Brasil ele não joga mais, do ponto de vista do limite do jogo do Campeonato Brasileiro. No mercado para fora, a primeira consulta que o cara faz é o que está acontecendo com esse cara lá no Brasil. O que aconteceu no fim de semana, a gente viu. Então, não é exatamente fácil também para o movimento de carreira o Pedro sair e jogar onde ele pensa que ele pode jogar. O Pedro é um atacante de Copa do Mundo. É bom lembrar, concordemos ou não, ele é um atacante de Copa do Mundo, ele é o atual rei da América, ele é o atual artilheiro do time que ganhou a Copa do Brasil e Libertadores na última temporada. Então, o Pedro tem um valor. Então, ele também não pode simplesmente, desagregar tudo o valor que ele tem. Então, não ficou tão claro no entendimento de quem trabalha com Pedro que existia algo como, não, é só ir para a justiça que a causa ganha. Então, por isso também houve um recuo, o incômodo que a gente traz aqui na informação na segunda-feira, ele não estava se sentindo confortável, vira uma dor no rosto. Sim. O não vou conversar vira uma conversa com o Marcos Braz à noite. O não vou mais treinar vira um treino. O não quero mais jogar, não vai jogar porque o clube não quer, não é porque ele não quer. Então as coisas também não são assim exatamente no calor da emoção. E acho que é isso que está acontecendo. Não está claro, porque o Flamengo, segundo consta, ele está seguindo um trâmite burocrático e trabalhista. Calma, resolve um passo, resolve outro, dá suporte. O vice-presidente vai à casa, chama para treinar, não separa, porque treinar separado, o capitão sabe. Sim. Treinar separado e fora do horário pode configurar uma série de interpretações. Sim. Não treina separado e agora vem cá. Assina a multa que amanhã você não joga, assim como foi com o Marinho e assim como foi com um cara que tem a chave do vestiário, como disse o Rafael, o Gabriel. O Gabriel foi suspenso. Não foi noticiado e divulgado como o Marinho, porque tinha uma questão de narrativa do Flamengo, mas o Gabriel foi suspenso do jogo contra o Palmeiras, pela disciplina de ter discutido com o vice-presidente de futebol, tem um grau de hierarquia, no vestiário após o jogo contra o Fortaleza. Ele joga em meio ao impasse contra o Atlético, depois ele é suspenso e não joga contra o Palmeiras. Aí joga a partida de volta contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então, tudo foi seguido. Não dá para virar e falar, causa ganha, sabe? Então, assim, tem exatamente, você brincou, a minissérie é isso. A gente está no 5º dia, né? Sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Talvez tenha uns 7, 8. Vai ter a volta do Pedro. Porque agora tem outro debate. Outro debate. Tem um monte de coisa. O Gabriel é um cara. Sim. Discute com o Marcos Braz, briga no vestiário. São perfis diferentes. Tá pancada, tá com a garrafa na parede, é suspenso, volta. O Pedro é outro cara. Qual vai ser a reação do Pedro? Qual vai ser a reação do Sampaoli? Qual é a reação de um grupo que sábado de madrugada para domingo estava abraçado ao Pedro e na segunda-feira estava incomodado com a falta? Como vai se dar isso tudo? Essa novela, minissérie, ela continua. E ela precisa ser observada. E o Flamengo também, ele alimenta esse tipo de minissérie. Semana passada a gente debatia aqui o projeto financeiro do Palmeiras e o projeto esportivo do Flamengo. Vice-versa, desculpa. O projeto financeiro do Flamengo e o esportivo. É isso. Falta essa paz, essa tranquilidade. Né? Por isso talvez não decole como a gente pensa que o tal elenco pode decolar. Mas isso ainda vai render. Essa temporada ainda segue, porque não é uma causa tão fechada do tipo, resolvemos tudo que tinha que resolver até agora vira a página. Não vira não, ainda. Tem coisa a ser pensada ainda. Pedro. Fala, Rafa, desculpa. Tem um detalhe, desculpa aí, Bubu, que é o seguinte, domingo, 8 da noite, Arena Pantanal, Cuiabá e Flamengo, quem é que tá suspenso? Gabriel, não joga, tá fora da partida. E aí entra quem? Teoricamente o Pedro. Qualquer que seja a decisão tomada pelo Sampaoli para esse jogo, vai ter um impacto direto no dia seguinte. Supondo que ele coloque o Pedro como titular, que é o normal. Qual é a mensagem que ele está querendo passar? Olha, tá tudo certo, voltou e tudo bem. E aí o Pedro tem 2 caminhos. Ou ele come a bola, e aí o futebol consagra essa percepção de que o que acontece ali, naquele retângulo, é soberano, apaga-se tudo e toca a vida com o Pedro, que ele vai ser importante até o final da temporada. Ou ele vai mal. Olha, não dá...
vale mais a pena, não compensa mais ficar esticando essa corda com o Pedro. Viram só, teve a chance que ele queria, foi titular, não foi bem. Então sempre vai ficar uma coisa condicionada ou pré-condicionada. E assim é o dia a dia do Flamengo, assim é o dia a dia dos grandes clubes de massa desse país. Só um ponto que eu acho que a gente não pode deixar passar batido. Falamos aqui superficialmente o Capita, eu e o Pedro Ivo Almeida. Tem um elenco. O principal é o grupo. E certamente o termômetro do grupo vai ser considerado em todas as decisões de âmbito de diretoria. O Marcos Braz e o Bruno Spindel não vão dar um passo que não tenha a anuência das lideranças do elenco. Por que eles vão fazer isso? Porque este é o modelo desde sempre. O Flamengo de 19, que é consagrado, cantar em verso e prosa, e que o Sampaoli tenta reeditar do meio campo para frente, com Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, esse Flamengo, internamente, na gestão do Braz e do Spindel, é um Flamengo que considera muito o que a média comportamental do elenco está achando. Isso baliza as decisões internas. E se a multa foi aplicada hoje, vocês podem ter certeza que tem relação direta com algum tipo de consulta. Bubu queria falar só uma coisa aqui, hein? Se no jogo contra o Cuiabá, o Gabigol não pode jogar. O natural é o Pedro. Sim. É a primeira opção. Sim. Mas não tem conversa. Não tem, porque o esquema do... Não, mas agora vamos jogar sem centroavante e tal. Eu acho que agora tem muita conversa. Não dá? Não, então, eu acho que assim, se você não coloca o Pedro, tá dada uma mensagem que assim, não virou a página.